dia! Meus amores, hoje quarta-feira, dia 7 de abril, tá, do ano de 2021. Hoje o nosso conteúdo é o conteúdo de história, tá? Nós vamos falar sobre a contagem do tempo em diferentes calendários. Bom, esse conteúdo está no nosso livro, na página 29, então, por favor, peguem o livro de vocês. Temos correções a serem feitas na página 27 e na página 28. Então, por favor, peguem o livro para fazermos a correção antes de iniciarmos a aula de hoje. Bom, na nossa última aula, nós vimos aí, gente, tá, no conteúdo sobre a moradia nas aldeias dos agricultores, criadores. Vimos sobre as mudanças que ocorreram aí ao longo do tempo. Vimos sobre a divisão do trabalho e a troca de excedentes, tá? A prática do escambo aí que nós vimos, que baseava-se no quê? Unicamente em trocas, tá? Então, isso aí ficou conhecido como escambo. Lá na página 27, vocês tinham que pintar uma grande descoberta que aconteceu há 10 mil anos, que na visão de muitos estudiosos, foi através dela que foi a maior descoberta da cultura da humanidade. Então, vocês vão pintar isso, a agricultura. Na questão 2, vocês vão marcar o processo de fixação na Terra, que é chamado de sedentarização. E na questão 3, vai perguntar o seguinte: os habitantes das comunidades, eles dividiam-se entre homens, mulheres e crianças as tarefas de caçar, plantar, colher alimentos e aí também alimentar os animais domésticos, tá? E construir as ferramentas e armas. O que isso quer dizer? Gente, isso quer dizer que com o sedentarismo humano surgiu então a divisão do trabalho, tá bom? Na página 28, tá? A questão número 4 é o que significa o termo produção de alimentos excedentes no contexto da primeira comunidade humana. O que acontece? A produção aí, gente, o que isso significa? Significa a produção de mais comida do que as comunidades inteiras precisavam para sobreviver, certo? Então, eles produziam aí, tá? Além do que era necessário. E o que as comunidades faziam com os alimentos excedentes, tá? Que eles produziam, ou seja, com os alimentos que sobravam. Gente, as comunidades, elas trocavam os alimentos excedentes por artigos que eles não produziam. É essa troca aí que é chamada de escambo. Na questão 6 é para completar corretamente. Uma das maiores consequências de estabilidade humana nos territórios foi a possibilidade de os grupos humanos desenvolverem sociedades mais complexas com costumes e normas, ok? Na questão 7, no caça-palavra, tinham que achar as palavras que completavam o texto e em seguida escrever nos espaços. Então vai ficar o seguinte: à medida que as comunidades foram se estabilizando, elas foram crescendo. Esse crescimento fez com que, conforme aumentassem as aldeias, necessitassem de mais terras férteis para o plantio, ok? Então, as palavras que vocês vão encontrar aí são comunidades, crescendo, aldeias, férteis e plantio. Bom, o nosso conteúdo de hoje na página 29, iremos fazê-lo até a página 32. Na página 29 e página 30, teremos o nosso texto com a contagem do tempo em diferentes calendários. Gente, a contagem do tempo ela é algo muito importante para que nós possamos aí perceber a sua passagem. Isso é, a gente não pode perder aí a preocupação da contagem do tempo, tá? Não é aí, então, uma preocupação nos dias de hoje, tá? Ela é uma preocupação que ela já vem de muito tempo. Gente, há 20 mil anos atrás, os caçadores, eles faziam pequenos riscos, tá? Contando aí os dias entre o ciclo da lua. Então, temos aí o ciclo da lua, a lua minguante, a lua cheia, a lua crescente e a lua nova. O sol, a lua e as estrelas sempre foram algo que chamaram a atenção do ser humano, do homem, tá? A posição que o sol nasce e que o sol se põe, as fases da lua, tá? A sua posição em relação às estrelas, tudo isso gerava uma enorme curiosidade, tá? E aí serviam também como referência para registrar, então, a passagem do tempo, as datas importantes, as comemorações de acordo com a fase da lua. Gente, aí então nós temos o calendário lunar e o calendário solar. O calendário solar, ele é baseado no movimento da Terra em torno do Sol. E o calendário lunar é baseado no movimento da Lua. Gente, ele foi criado aproximadamente uns 5 mil anos atrás, quando os povos daquela época, eles perceberam que havia então mudança das fases a cada 7 dias. Então aí surgiram os dias da semana.
Os maias, por exemplo, são os povos antigos aí, eles usavam o calendário solar e o calendário lunar. O primeiro, gente, que era o calendário solar, marcava os eventos religiosos. E o outro, que era o calendário lunar, era quem marcava os dias. É interessante, gente, notarmos o seguinte: os povos distintos, sem nenhuma relação de contato entre si, porque eles não conviviam uns com os outros, eles tinham a mesma concepção de marcar o tempo. Os egípcios utilizavam o calendário solar, já os babilônios o lunar, e os maias, como foi dito acima, utilizavam as duas modalidades lá do outro lado do mundo, ou seja, eles observavam a lua e o sol. Na página 30, vocês vão ver que existem diferentes tipos de calendários, tá? No calendário cristão, nós temos o calendário juliano e o calendário gregoriano, que eu já expliquei a vocês exatamente sobre esses dois calendários. Gente, o calendário juliano, tá? Ele foi introduzido aí por Júlio César lá no século, gente, 14 a.C., tá? E ele foi usado por algumas igrejas mais ou menos até o século 16, quando começou, então, a ser substituído pelo calendário gregoriano. O calendário gregoriano ele já foi adotado pelo Papa Gregório já no século 17, tá? É datado aí no ano de 1582. O calendário gregoriano, ele foi criado, gente, para poder corrigir, ou seja, consertar o calendário, tá, juliano, que possuía, então, 10 dias a mais. No Brasil, nós seguimos o quê? Ó, o calendário gregoriano, tá? Esse calendário gregoriano aqui é no formato que nós conhecemos hoje, ou seja, ele possui os 12 meses, vai de janeiro até o quê? Ó, até dezembro, certo? Vocês vão observar que tem meses aqui que vão até 31, meses que vão até 30, tem fevereiro que vai até 28, tá? Aqui 28 dias. Em alguns casos, ele acaba tendo o quê? Um dia a mais, então ele vai até 29, nós vamos entender. Gente, o calendário gregoriano, ele estabelece o ano, que vocês vão ver, o ano que nós conhecemos com 365 dias e 6 horas. Mas nós sabemos, sempre estou repetindo isso para vocês, que por conta dessas 6 horinhas, tá? Dessa medida aí, a cada 4 anos, essas 6 horas elas acumulam. E quando elas acumulam, acabam gerando o quê? Mais um dia. E quando gera mais um dia, é exatamente aí quando o mês de fevereiro tem 29 dias e não 28 dias. Esse ocorrido, toda essa transformação de que gera mais um dia, nós chamamos então o ano que tem aí mais um dia no mês de fevereiro, chamamos de ano bissexto. Então, para saber se o ano é bissexto, nós temos que obedecer a uma certa regra, alguns critérios. Gente, o ano ele deve ser o quê? Divisível por 4 e não divisível por 100. Nesse caso, ele pode ou não ser divisível por 400 também. Se o ano for divisível por 4 e por 100, ele não será um ano bissexto. Se o ano não for divisível por 4, mas ele for divisível por 400, ele é um ano bissexto. Então, o que acontece? A cada 4 anos, acúmulo das 6 horas gera mais um dia. Esse dia que é gerado vai para o mês de fevereiro. O calendário judaico, gente, ele é utilizado pelos judeus que vivem lá em Israel e em outros lugares no mundo também. Os meses, gente, são baseados nos ciclos da lua, tá? E na página 30 vocês já estão vendo. Enquanto todo ano é baseado no ciclo solar, no ciclo do sol. Os anos, eles podem ter tanto 12 ou 13 meses. Isso no calendário judaico. O nosso calendário é o calendário gregoriano, tá? Não confundam, ó, calendário gregoriano, vai de janeiro até dezembro. E aí temos aí como que as pessoas nascidas em 29 de fevereiro contam a idade. Gente, eles não ficam mais velhos a cada 4 anos, tá? Não vai comemorar aniversário só de 4 em 4 anos. Quem nasce 29 de fevereiro conta a idade normalmente. Mas nos anos bissexto, quando existe o dia 29, quando não tem aí, vocês precisam escolher uma data para poder assoprar as velhinhas, ou dia 28 de fevereiro ou no dia 1º de março, ok? Então, nosso conteúdo de hoje vai na página 31 e página 32. Página 31, eu quero que vocês circulem o calendário que nós utilizamos para marcar a passagem do tempo. Qual desses calendários? É o lunar? É o solar? É o calendário judaico ou é o gregoriano? Na sua opinião, qual a importância do calendário? Como que seria o registro da contagem do tempo se não existisse o calendário? Na questão 3, eu quero que vocês observem os dois calendários aí.
qual a diferença que vocês observam entre esses dois calendários? Gente, o que tem a lua já é fácil identificar. E o outro? Vocês vão me dizer aí a diferença, tá? E vão aí me justificar a resposta de vocês. Na página 32, eu quero saber como que está organizado o calendário que nós utilizamos. Vocês vão falar sobre o nosso calendário. Questão 5, página 32. O que você sabe a respeito do calendário judaico? Explique com as suas palavras. Gente, o calendário judaico nós sabemos que ele é utilizado pelos judeus que viveram em Israel e outros lugares do mundo. Vocês vão estar pesquisando aí sobre, pode consultar até o que tem no livro. Ele é marcado, gente, pelo início do mundo determinado por Jeová há cerca de 5.000 anos atrás. Os meses são baseados nos ciclos, tanto da lua, quanto também, gente, o ano é baseado no ciclo solar. Os anos podem ter 12 ou 13 meses. Então, já falei para vocês aqui sobre o calendário judaico. Na questão 6, vocês vão escrever qual a principal diferença entre os calendários gregoriano e juliano e no que se refere à quantidade de dias. Eu quero saber a diferença de um para o outro, ok? A questão 7 e a questão 8 vocês não precisam estar realizando, são questões de resposta pessoais, porém não temos como desenvolver o mural em sala de aula, tá bom? Então, meus amores, nosso conteúdo de história, façam o conteúdo com atenção, tá bom? Um beijo grande e tchau, tchau!